Pessoal, estamos com mais aqui um Dreamcast e hoje eu estou com a Giovana, nossa convidada da Constelação Teatro. Constelação Teatro. Então, por que a Giovana está aqui, né? Aqui no nosso podcast nós trazemos pessoas que realizaram seus sonhos indo para fora, utilizando outros idiomas, entre outros assuntos relacionados à educação. E a Giovana, ela vai contar um pouco do sonho que ela realizou e no que isso deu, gente. É muito interessante. Você pode contar um pouquinho, Giovana? Claro, primeiro, obrigada por ter me convidado. É um prazer estar aqui no podcast. Prazer é todo meu. Obrigada. E achei muito interessante quando você me convidou, principalmente por causa da proposta de juntar toda a questão do ensino, da língua, artes e tal, porque é uma coisa muito que eu acredito muito com o meu trabalho, né? Então, só pra dar uma resumida, assim, eu decidi fazer teatro quando eu tava no ensino médio. Eu fiz faculdade de teatro aqui no Brasil, normal. E daí eu tinha a vontade, né, o sonho de ir pra fora estudar. E meu planejamento começou bem antes. Porque eu sabia que eu queria ir para Nova York. Porque pra estudar teatro já quero estudar lá, né, gente? E eu gosto muito de teatro musical, então eu fiz teatro musical lá. Então eu falei, tem que ser lá. Como que funcionou? Eu comecei, durante a faculdade, eu fui fazer alguns mini intercâmbios pra lá, pra estudar inglês. Porque eu já tinha inglês, eu tinha que estudar aquela coisa, né? Você estuda a vida inteira, quando estuda na escola, faz escola de inglês e tal. Acha que você é assim, nossa... Você sempre foi daqui de Guarulhos? Sim, eu sempre fui daqui. Uhum. Aí você estudou todo esse tempo nas escolas de inglês aqui? Sim. Uhum. Eu fazia escola de inglês aqui em Guarulhos mesmo. E já achava, assim, que eu era, nossa, fluente, assim, né? Só que eu percebi, daí o que eu fiz? Eu fui fazer um intercâmbio de 2 semanas lá, que era um que você não precisava de visto de estudante pra fazer, que é aquele curtinho e tal, porque você fica 5 dias estudando e 2 anos, era uns esquemas assim, que dava pra ir falar, vou fazer esse. E quando eu cheguei lá, eu fiz, meu Deus, eu não sei falar nada. Aquela coisa, né, do curso regular, que você fica lá, você acha que você manda muito bem, e chega lá, você fica desesperado. Daí eu fiz esses cursos de inglês lá, eu fui 2 vezes antes de ir, definitivamente. Aí quanto tempo que você ficou lá? Eu primeiro fiz um curtinho de 20 dias, né? O curso era 10 dias, era 5 e 5, então 2 semanas de curso. Você foi dar uma turbinada. Exato, fui dar um up no meu inglês. Bloqueada. Porque acho que a gente fala, a gente conversa, a gente fala na aula, só que você chega lá, parece que bate aquele desespero do, meu Deus, não sei falar nada. E eles falam muito rápido, principalmente nos Estados Unidos. Não, né? Lá em Nova York tem uma coisa que ninguém é de Nova York. Todo mundo é de fora. Então são muitos sotaques, muitas coisas que eu ficava, o que essa pessoa... Eu tinha uma amiga australiana que eu entendi, acho que uma palavra que ela falava, assim, em cada frase. Porque os sotaques são muito diferentes, né? Daí eu fui primeiro essa vez pra fazer esse curso só de inglês. Dei uma turbinada e fiz, entendi então, preciso focar mais nisso e tal. A gente percebe vivendo lá, né? Daí depois eu fui de novo, daí eu fiquei 1 mês inteiro fazendo o curso de inglês. Daí nisso eu falei, ok, agora estou pronta pra ir pra fazer o que eu quero fazer mesmo, que é o curso de teatro musical. Eu fiz na New York Film Academy e eles pedem... Só retomando aqui, quantas vezes você foi lá turbinar seu inglês? 2 vezes. 2 vezes, tá. Primeiro eu fui, fiquei 20 dias, né, que o curso era de 10 dias. Daí eu fiz, beleza. Daí eu fui e fiz um mais intensivo de 1 mês. E você já tava na faculdade? Já. O meu plano sempre foi terminar a faculdade e ir. Então, enquanto eu tava na faculdade, nas férias, né? Tem vários summer courses lá e tal. Então, eu fui... O de 2 semanas eu fui no verão. E daí, o de 1 mês eu fui passar o inverno lá. Também pra ver se... O que acontecia no inverno lá. Porque pra gente... Olha, há pessoas que estudam no inverno, tá bom? Sim. Em janeiro, enquanto muitos estão na praia, muitos estão estudando lá fora. Exatamente, fui passar frio lá e brincar de boneco de neve no inverno. Mas é legal, não é? Foi ótimo. Eu acho legal. Não, e como era, eu fui fazer dessa vez, eu fazia curso de inglês e aula de dança. Mas era uma coisa mais assim, eu tô aqui só fazendo curso de inglês, é 1 mês só. Então foi bem mais de boa, né? Porque você vai focado pra estudar e tudo é estudar. Você foi fazer aula de dança de lá? Que tipo de dança? Eu podia escolher o que eu queria fazer. Eu cheguei lá e eu fiz um pouco de tudo durante esse 1 mês. Então eu fiz balé, eu fiz jazz, eu fiz hip hop,
eu fiz contemporâneo. Mas você já tinha um conhecimento de dança aqui, né? Já, mas era... Eu ainda tinha começado... Durante a faculdade eu comecei a fazer de verdade aula de dança, que antes eu não fazia. E daí eu fui pra fazer, mas sempre em níveis básicos lá. Porque lá o básico deles é o nosso... Sério? Sim, é o nosso sim, Nossa, super eu já avançado. apanho nas aulas de dança aqui no Brasil, imagine lá, gente. Então, você vai pro, tipo, iniciante 1. Daí você fala, não, pô, iniciante 1, né? Eu sei fazer um Batman. Daí você chega lá e você fica, ops. Mas foi muito legal porque eu fui tendo essa, como você falou, fui dando essa turbinada, fui tendo assim, fui conhecendo o lugar, né? Sei. E foi ótimo, porque nas escolas de línguas de lá, todo mundo é de fora, né? Então você acaba juntando muito pessoal. Eu sou amiga de pessoas até hoje, assim, que eu conheci lá, que fiquei, tipo, pouquinho tempo junto, sabe? Sei. Daí depois desse um mês que eu falei, tá, ok. É isso que Eu eu quero também, mesmo. eu sou amiga de pessoas de cursos que eu fui fazer de um mês, assim, até hoje. Né? Você parece que é outra coisa, né? Você cria um laço, assim, completamente diferente. Daí eu voltei, terminei a faculdade. Daí sim eu fui lá pra morar um ano, pra ficar, pra fazer tudo mais intensivo. Que daí eu fui fazer o curso de teatro musical lá. Você foi fazer curso ou foi fazer faculdade? Ele chama Conservatory Program, é um programa de conservatório, né? Tipo, que eles chamam lá. Você pode... Entra como se fosse pós-graduação nossa. Sei. Então, você não precisa necessariamente ter uma formação antes de ir, só que como você faz algumas provas, né, pra entrar. Eu tive que apresentar proficiência de inglês, entrevista pelo telefone, que foi, assim, a coisa mais desesperadora da minha vida, a entrevista pelo telefone. Tipo, o IELTS aqui foi baba comparado, sabe, com eles conversando com você, porque... Dá aquele nervoso, meu Deus, você sabe que você sabe falar, né? Você tem uma prova falando que você sabe falar. Mas a pessoa te liga, você vê o celular tocando DDD1, você faz DDD1. Então além da prova da certificação, você ainda teve que fazer uma prova pelo telefone. Sim, eu fiz... Foi uma conversa, era uma entrevista. Era basicamente a pessoa falando assim, por que você quer estudar aqui? Sei. E daí você faz... Sabe? Daí teve essa entrevista pelo telefone, eu tive que mandar um monólogo gravado e uma música gravada. Ai, você tem que mandar um monólogo gravado. Ai, meu Deus. E assim, só tudo quem em já inglês, tem, né, só quem gente? já tem. Só quem já tem habilidade teatrais, né? Teve que mandar os dois. A gente mandava o monólogo, mandava a música, fez entrevista em inglês e tal. Daí depois de tudo isso, daí você pode ir lá fazer o curso. E aí você foi aprovada. Foi de primeira e tal. Dizem que a maioria é aprovada, mas a gente sabe de casos de pessoas que não foram aprovadas. Então, sei lá. E aí, como é que foi seu curso lá? Foi muito legal, porque eu costumo dizer que assim, todo mundo deveria fazer coisas, intercâmbios, nem que seja de 2 semanas, de 1 semana, porque o que você aprende morando lá, morando em outro país, o que eu aprendi durante 4 anos na faculdade, em 1 ano lá, eu aprendi mais, sabe? Você diz assim, da tua área, você tá querendo dizer assim, que todo mundo No deveria fazer geral. um intercâmbio na sua área ou não só relacionado ao idioma? Então, eu acho que no geral, assim, sabe? Tanto na minha área, com certeza, porque foi pro lugar, tipo, pro berço do que, né, que eu ia estudar. Não tem como comparar. Mas na questão de idioma, muito, porque você vive imerso. E também de crescimento de vida, né? Porque você você se virar num país que não tem os seus amigos, não fala a sua língua, não tem os seus costumes, você, tipo, ficar doente, longe de todo mundo, você volta outra pessoa. Legal. E aí você ficou quanto tempo? 2 anos, foi isso? Não, eu fiquei 1 ano e 2 meses. Certo. O curso era de 1 ano e daí eu fiquei um tempinho a mais, fazendo outras coisinhas. E aí você chegou a fazer apresentações, como que foi? Lá, eu fiz apresentações da escola, né? A gente tinha 2 apresentações, uma de meio e uma de final. Tipo, 6 meses uma, de 6 meses outra. Daí a gente fez 2 apresentações nos teatros lá, nos teatros off-Broadway. Gente, muito legal, eu apresentei teatro off-Broadway. Então, como que foi essa sensação? O off-Broadway, o off-Broadway, pra quem não conhece... A gente tem alguns tipos de teatro. A Broadway é basicamente uma rua, né? Mas é a indústria do teatro musical, lá em Nova York. Daí a gente tem os teatros de Broadway, que são acima de 500 lugares, se eu não talvez esteja falando certo o número de lugares, mas eles definem por número de lugares. O off, eu acho que é 500 pra cima, daí de 500 a 200, que é o off, e 200 pra baixo é o off-off. Daí o que a gente fazia era um de 200 e pouquinho, assim, era tipo off-Broadway.
que as apresentações. Nossa, era fantástico, gente, porque é uma experiência, assim, que... Por mais que a gente tem teatro aqui em São Paulo muito mais legal do que eu apresentei, sabe? Só pra você estar lá, né? Você vê, tipo, a estrutura deles é muito legal. E você apresentou um musical? A gente já fazia as apresentações de cenas com músicas. No ano que eu fui, o pessoal do curso ainda não fazia um musical inteiro. No ano seguinte que eu saí, o pessoal começou a fazer um musical inteiro. Eles focavam mais em... Ao invés de você focar... Porque normalmente quando você pensa numa peça, principalmente um musical, sempre vão ter os protagonistas, né? Que vão fazer tudo. E o pessoal mais de apoio. Então, o coordenador da época que eu estudei, que ele mudou depois, ele acreditava que era melhor cada um ter a sua grande cena, a sua grande música e todo mundo participar, do que fazer um musical que uma pessoa vai fazer 30 coisas e uma vai entrar 5 minutos e ir embora, sabe? Nossa, ele tem... Eu acho que ele tem razão. É o que eu acredito. Hoje na escola eu faço isso. Eu procuro coisas assim, fugir de protagonistas, entendeu? Porque eu acho muito, pedagogicamente falando... É muito mais interessante. Porque todo mundo quer ter... Eu acho, assim, que... Penso, não sei... que todo mundo quer ter o seu momento de estrelato. Nem que seja pra pessoa com ela mesma. E o pai e a mãe, às vezes, tá ali... quero ver meu filho. E aí, né, é um instante tão... né? Sim, eu acredito muito nisso, assim. Tanto pela questão do pai e da mãe, que afinal, né, pensando por hoje... Quando a minha escola foi, eles que pagam a mensalidade, né? Eles têm que ficar felizes. E os alunos também. Desculpa te interromper. Você aprendeu lá... O que você aprendeu lá? Você aprimorou técnicas de canto, dança? Porque o teatro... A fantasia que eu tenho do teatro em Nova York é tudo isso, né? É que eu lembro de Cláudia Raia, que veio... Cláudia Raia. É um grande curso de Cláudia Raia, é bem isso. Uhum. Na faculdade, a faculdade que eu fiz, ela era focada muito em interpretação, só em interpretação. Então, todos os cursos que eu fiz de dança, de canto, a gente tinha até, mas era em um semestre, né? Tipo, em um semestre não dá pra... Não. Você pega a base, a gente tinha a base das coisas, a base a gente tinha de tudo. Daí, quando eu fui pra lá, a gente tinha aula tanto de interpretação, quanto de todas as danças possíveis e imaginárias. Então, a gente tinha aula de jazz, de sapateado, de balé, de contemporâneo, de jazz... Bobby Fosse, sabe? Nossa, de várias que lindo, coisas. né? Era bem completo muito. Mesmo. Daí a gente tinha aulas de interpretação voltada pra TV, interpretação pra palco, aulas de umas coisas mais teóricas eu ia falar de business, sabe? Teórica, assim, do business mesmo, sabe? Do trabalho. Então, a gente tinha aulas de como ser um ator em Nova York. Então, como montar um currículo. Tá. Sabe? Do business por trás. Exato. Uhum. A gente tinha aulas de maquiagem, de como ser stage manager, que é quem arruma as coisas do cenário, do tipo, quem vai ficar prestando atenção em luz, quem vai fazer meio que a produção das coisas. Tinha aula de produção, então... Era tantas coisas, você no palco, como atriz, e também as coisas de off-stage, né? De backstage também. Nossa, que legal. É, muito legal. Tanto que hoje na Constelação eu falo muito pros alunos que as aulas são focadas em interpretação, né? Eles estão lá pra aprender a interpretar, pra fazer a peça mais... Então vamos lá, pra quem não entendeu ainda, pessoal, hoje ela tem uma escola de teatro verdade, né? aqui em falando, Guarulhos. Irmão. Isso tudo deu... Então assim, você voltou pro Brasil, aí você já montou a escola de teatro, foi isso? Não, ainda não. Eu voltei em 2014, se não me engano, 2013, final de 2013. E eu já dava aula aqui em Guarulhos. Eu comecei a dar aula quando eu saí, logo que eu me formei, assim. Em novembro, antes de me formar, eu comecei a dar aula já no colégio. Porque eu já fazia estágios em alguns colégios e tal, eu cheguei, comecei a dar aula. De teatro? Eu dei aula no Guilherme de Almeida durante muito tempo. Que legal. Daí, no que eu me formei, eu já comecei a dar aula no Guilherme, lá no GA. E daí eu fiquei um ano, não chegou nem a ser um ano, porque eu fui no meio do ano. Eu fiquei uns 7 meses, cheguei na coordenação e falei, olha, tô indo pra Nova York estudar, mas eu quero voltar. E quando eu voltar, eu vou continuar dando aula aqui, tá? Daí a gente fez uns acordos lá, não sei o que, e foi isso. Eu fui pra Nova York. Quando eu voltei a dar aula no Guilherme de Almeida. E daí, a escola, isso era 2013, 14. A escola abriu em 2016. Então, teve esses 3 aninhos aí que eu tava dando aula em colégios. Eu dava aula em vários colégios aqui em Guarulhos, alguns colégios bilíngues de São Paulo também. Eu dei aula naqueles colégios mais americanos mesmo, sabe? Eu dei aula lá também. Mas eu sentia muita falta de ter um espaço meu, né? Eu acho que
você como professora também, né? Tem essa coisa, tipo, seu espaço, suas regras, né? Sua metodologia, suas... Então, eu sentia muito essa necessidade de abrir Seus esse espaço. sonhos, sua vontade de fazer as pessoas realizarem os sonhos. E querendo ou não, quando você dá aula em colégios tradicionais, o teatro sempre vai ficar de lado, porque eles são focados em prova, em vestibular, o foco do colégio é outro, né? E tem, tal peça pode, tal peça não pode. Eu nunca tive tanto problema em relação a isso, porque eu tinha noção, né? Então, sim. Eu acho que é o mais importante, assim. Às vezes os alunos vinham com mais ideias e falavam, melhor não. Mas eu sempre tive muita liberdade nos lugares que eu trabalhava, porque os coordenadores sabiam que eu tinha noção do que eu tava fazendo, sabe? Que bom. Uhum. Então eu sempre tive essa liberdade, assim, de... Talvez uma coisa ou outra eu dava uma cortada nos alunos, que eu sabia que podia gerar uma polêmica. Mas, normalmente, nunca tive muita questão disso. Mas, eu acho que eu sentia muita falta do contato com as famílias, sabe? Quando a gente dá aula de teatro, você está trabalhando com emoções. Então, às vezes, os alunos chegavam com umas cargas emocionais muito grandes pra mim. E eu precisava conversar com o pai, conversar com a mãe. Falar, ei, tem alguma coisa errada aí com essa criança. E lá no colégio eu não conseguia ter esse contato direto, né? Porque daí é aquela burocracia já. Daí eu falo pra... A coordenadora fala pra não sei quem vai chamar o pai, pro pai vir, sabe? Então eu sentia muita falta desse contato com os familiares. Sei. E assim, hoje, né, você tem teatro infantil, teatro... Como que é dividido? A gente começa a partir teoricamente, dos 7 anos, mas a gente tem alunos menores, que são os nossos mascotes. A gente tem alunos de 5 anos hoje na escola. A partir disso, até o teatro adulto. Daí a gente divide sempre por idade, então até 10 anos. Tem umas turmas que são, tipo, de 10 a 14. Tem turmas que são de 7 a 11. Vai sempre tendo uma divisãozinha assim. Daí depois, adolescentes... A gente tem uma turma de adolescentes mais velhos, tem os adolescentes intermediários, né? Tipo assim, os pré-teens, é que a gente chama de exatamente. Os pré-adolescentes, os adolescentões. É bem isso, os pré-teenagers e os teenagers. E os teenagers que acham que são adultos. Isso. Tem os teens. Tem os teens que já acham que são adultos. Tem esses... A gente vai fazendo essas divisões aí. E daí tem o teatro adulto também. Tem o teatro adulto. Então, gente, eu acabei conhecendo... A Michelle por causa disso, por causa do teatro adulto. Porque a pessoa me falou que o filho estava fazendo teatro lá na escola dela. E aí eu perguntei, por acaso, assim, quem sabe, né? Tem teatro adulto lá? Aí a pessoa falou, tem. Aí o meu olho já brilhou, porque eu sou apaixonada por teatro. Foi uma necessidade que surgiu durante a pandemia, o teatro adulto. A gente não tinha antes. Daí, durante a pandemia, algumas pessoas que eram meus, assim, irmão de amiga minha, sabe? Conhecidos, mas não tão próximos. Começaram a falar, ai, Gi, eu tô... Porque a gente aí ficou 2 anos trancado dentro de casa, né? Então, começaram a pedir pra eu colocar, porque sempre... O meu foco nunca foi o teatro adulto. Sempre tinha sido só falar, não, gente, vai, criança e adolescente, é isso, beijos. Daí, durante a pandemia, veio essa necessidade... O pessoal queria fazer coisas que você pudesse falar, se soltar, se movimentar, né? E a gente começou online na pandemia por conta disso. E hoje é uma turma, assim, grande, sabe? Comparado com outras turmas. Daí a gente saiu da pandemia, foi pro presencial. E tá aí. Todo mundo se apresenta, todo mundo faz a apresentação. Sim, eu sempre falo que eu nunca vou obrigar ninguém a ficar no palco e se expor. Tem gente que tem vergonha, né? Mas o ideal é que sim, a escola fez 6 anos. Durante 6 anos eu tive uma pessoa que não quis apresentar e preferiu ficar no backstage. Mas daí eu falei, então você não vai apresentar, então você vai trabalhar, meu bem. Daí ela ficou responsável por fazer entrada e saída de personagem, por arrumar figurino, por ajudar na produção, por arrumar cenário. Essa menina, ela sabia, assim, mais da peça do que todo mundo junto. Porque ela decorou, isso foi em janeiro desse ano. A gente tinha 3 peças diferentes e ela sabia, assim, todas as movimentações, tudo. Foi super legal. Ela ficou na coxia fazendo tudo, assim, a parte dela sem estar lá no palco. Entendi. Nossa, mas legal que a maioria quer participar. Aí você falou que tem alguns que fazem pensando na carreira profissional mesmo, como ator, e tem outros que fazem só por hobby.
Sim, a gente tem... É bem dividido, assim. Eu acho que, na verdade, a maioria faz mais pro hobby do que o pessoal que quer mesmo seguir carreira. Só que o pessoal que quer seguir carreira são muito apaixonados, né? Então, a gente tem pessoas que fazem porque tem essa vontade de trabalhar com teatro, tem essa vontade de trabalhar com artes, que já fazem book, fazem teste. A gente teve teste pra Netflix lá na escola, sabe? Nossa, que A gente legal, teve um teste grande. Quando teve o primeiro filme da Turma da Mônica, o pessoal da produtora foi lá na escola conhecer as crianças e tal. Então, assim, eu falo, gente, o importante é fazer teste, conhecer pessoas. O ano passado, a gente teve criança que pegou Vila Sésamo, a gente teve aluno que fez um documentário da Tatiana, surfista, uma surfista brasileira aí. Fez documentário da Tatiana, a gente teve aluna que pegou comercial de cerveja, a gente teve, assim... Teve mais gente que fez... tem uma que tá fazendo tem duas que fizeram curtas, uma tá gravando agora, a outra terminou de gravar o ano passado. Então, assim, tem esse pessoal que é focado na área e é tudo questão de conhecimento, contatos e quem conhece quem, né? Então, eu sempre fico... Chega pra mim vários testes, tá no perfil, eu vou lá, indico e... ajuda nessa questão que eu te falei do business, né? Então, porque não adianta você ter talento e não saber o que procurar, não saber fazer um currículo, não saber tirar uma foto, não saber gravar um monólogo. Porque hoje tudo você faz e manda e eles escolhem. Então, a gente tem essas pessoas que são muito focadas em carreira, que a gente começa desde cedo a ajudar, a procurar, ir atrás. E também tem quem faz só pra se desenvolver, porque o teatro, ele acaba ajudando em muitas áreas, não só artisticamente, né? Você socializa melhor, você... entende melhor as suas... Eu acho que a principal, você entende você, né? As suas emoções. Eu sou um caso desse, assim, quando eu comecei a fazer teatro no Nelson Rodrigues, aqui em Guarulhos. Na época eles tinham um teatro gratuito, com 14 anos. E aí eu fiz quase um ano de teatro. Eu sempre fui tímida, até hoje eu sou tímida, tá, gente? Acreditem ou não, eu sou tímida. E aí, depois que eu fiz teatro, eu comecei... Foi aí que eu vi que eu podia, né, encarar as salas de aulas desde 1 ou 2 alunos até 30 alunos, porque você pega a técnica, você pega o jeito, né? E assim, eu sou muito grata àquele pequeno curso de teatro que eu fiz, porque me ajudou em momentos de timidez. Às vezes eu ia apresentar na escola, tanto na escola, na faculdade, quanto em outros cursos, a pessoa falava... Quando eu ia apresentar, a pessoa falava, nossa, eu não sabia que você falava tão bem, da onde que veio isso? Porque justamente por causa do teatro, às vezes essa questão de você poder se apresentar lá na frente, né, apresentar na frente em público, né, que é uma necessidade que você acaba tendo muitas vezes na vida, né? Sim, a gente teve aluno que foi fazer teatro só porque tinha que prestar o TCC. E tava, tipo, desesperado. Ai, meu Deus, assim, tipo, sabe? Porque, gente, uma pessoa chegou assim, eu preciso fazer uma banca no final do ano, eu já estou nervoso agora. A pessoa nem decidiu qual era o tema, o TCC já tava nervosa, sabe? Ai, foi o motivo, Mas tem, sabe? Desde isso até na questão também, eu acho, de socialização também. A gente, quando conversou, até comentei com você, né? Que eu falo que você é uma pessoa tímida, essa é a sua característica. Você não vai acordar e falar, nossa, hoje não sou mais uma pessoa tímida, sou extrovertida, não tenho problema nenhum em fazer qualquer coisa na frente de qualquer pessoa. Não, você continua sendo, mas você aprende a lidar com isso de forma diferente. Eu acho que você enxerga as situações diferentes. Você aprende técnica também, né? Eu não sei, na minha opinião pessoal, eu acho que eu aprendi a incorporar um personagem. Então, você aprende essas técnicas de tipo, ok, eu posso ser uma pessoa tímida, mas eu vou encarar isso daqui. Eu vou conversar com pessoas, eu vou apresentar alguma coisa. Pessoal, quem quiser, né, acho muito legal, quem quiser procurar teatro para o seu filho, para ele se desenvolver, enfim, questões de timidez, até questões que hoje em dia tem muito, né, infelizmente, de... Ansiedade, depressão. Exatamente, tá? Sim, gente, ali mais metade dos alunos é que chegou com o diagnóstico de adolescente com depressão e já tá melhor. E chega, né? Eu tenho uma professora que trabalha no nosso grupo que falou que o teatro, ela tirou muito da ansiedade dela. Quando ela saiu, ela falou que ela voltou, porque enquanto ela estava no teatro, ela é como se fosse um remédio. Então, de repente, em vez de uma pílula, né? Não estou aqui colocando nada, mas
uma ajuda, né? Toda ajuda é válida, A extravasar, né? Exato. Colocar as emoções pra fora. E tem vários casos, né? Tem pessoas que elas são ansiosas ou foram diagnosticadas com depressão e tal, e é um caso muito sério que vai precisar da ajuda de muitas pessoas, tanto de teatro, quanto de remédio psiquiátrica, quanto de psicólogas, quanto não sei o quê. E tem os casos mais leves que, por alguma fatalidade, alguma coisa, a pessoa tá com aquela doença naquele momento e pode ser que só a questão de trabalhar a emoção dela, tipo assim, ajuda. Tá na fossa. Vai fazer exato, teatro. Tá na fossa, exato, gente. É bem isso, porque a gente é ensinado a não lidar com as nossas emoções negativas. Desde sempre. A criança não pode fazer birra, ela não pode chorar, ela não pode ter raiva. Então você tem que, em algum momento da sua vida, trabalhar as emoções também, tanto positivas quanto negativas, né? Muito legal. Parabéns pelo Obrigada. seu trabalho, de coração. E mais uma pessoa, né, que faz o que ama. É muito bom saber disso, né? Sim, as pessoas, quando as pessoas falam, mas você, nossa, mas você fez teatro, você trabalha com o quê? Eu falei, gente, com teatro, Poxa! Porque assim, né, você não tá na Netflix, você não tá na Globo. Exato. Então, né? Dá sim pra trabalhar com teatro, ainda com teatro e educação, né? Que são as coisas que eu mais amo, assim, na vida. Muito legal, parabéns. Obrigada. E pessoal, quem quiser, entre em contato com a Michelle. Com a Giovana. Com a Giovana. Gente, desculpa, eu Imagina. troquei o nome dela aqui, acho que umas 2 vezes. Eu não reparei. Acho que sim, ainda bem que você não reparou. Então tá, Giovana Pocente, Constelação Teatro, tá? Então quem quiser, entre em contato com ela e seja feliz. Eu mesma, como falei, já sou uma possível candidata ao teatro adulto. Sim, estamos esperando nossas agendas conciliarem. Vai ser muito bem-vinda a nossa turma. Nossa turma é muito legal. Muito obrigada, foi um enorme prazer. Imagina, obrigada pelo convite, eu adorei.